A paz do Senhor, aqui pastor Aleluia. Eu pretendo não me prolongar muito neste vídeo, apesar de ser um assunto que eu acho até um pouco polêmico, mas isso mais é para os carnais, os espirituais, entendem tudo facilmente, discernem tudo facilmente. Um dia eu ouvi um pregador em uma das suas pregações, ele dizia que o casal na sua intimidade sexual, dentro do quarto, tem toda a liberdade para fazer o que quiser. E ele usou aquela expressão dizendo assim: minha velha, aqui no quarto, depois que a gente fecha a porta, quem manda é nós. Ele usou exatamente isso. Aqui, minha velha, depois que a gente fecha a porta, aqui quem manda é nós. Eu fiquei pensando nisso. Ok, passou-se um tempo e um dia eu estava numa igreja e de repente Deus me deu uma revelação. Prestem atenção, irmãos, para esta revelação que o Espírito Santo me deu. Eu olhei para uma irmã que lá estava e o Senhor disse para mim assim: chama esta mulher porque ela é uma égua. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui um pouquinho mais. Chama esta mulher porque ela é uma égua, disse o Senhor assim. Você pode até não acreditar, mas ele disse isso. Chama esta mulher porque ela é uma égua. E chama também o marido dela porque ele é um cavalo. E eu chamei aquela mulher e disse: vem cá, irmã, Deus está me dizendo que a senhora é uma égua. E chama seu marido porque Deus me disse que seu marido é um cavalo. E ela ficou assustada. Por que isso? E ela então chamou o marido dela, ajustando um pouquinho mais a câmera. Então ela chamou o marido dela e ele veio e disse: olha, o pai me disse que você é um cavalo e que a tua mulher é uma égua. Aí ambos perguntaram: mas por que isso, pastor? Aí eu disse: porque vocês estão tendo relações sexuais ilícitas. E o Senhor não está se agradando das relações sexuais que vocês estão mantendo na intimidade das vossas câmaras, no vosso quarto. Aquilo me trouxe um despertamento. E eles, inclusive, olharam um para o outro, era um casal até um pouco jovem, olharam um para o outro e disseram: de fato, nós precisamos mudar mesmo os nossos costumes. Eles concordaram e perceberam que Deus estava tocando na intimidade deles e prometeram mudar. Irmãos, eu vou contar mais um outro testemunho só para poder embasar, fundamentar aquilo que eu estou querendo conversar com vocês. Uma outra época, nós tivemos experiência com um pastor. Esse pastor, ele dirigia uma pequena congregação no estado de Goiás e ele não conseguia ser cheio do Espírito, não conseguia ser cheio. Aliás, ele tinha dificuldade até para falar em línguas. Porque uma coisa é ser cheio, né, irmão? Andar cheio do Espírito. Outra coisa é ser visitado esporadicamente ou aleatoriamente em um culto, um congresso, uma coisinha mais forte, e você sentiu algum mover de Deus, mas também foi só aquilo e acabou. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser cheio, é andar cheio do Espírito, não é? Debaixo da unção do Espírito. E esse pastor, ele tinha uma dificuldade tremenda de ser cheio e de andar debaixo da unção do Espírito, e ele inclusive quase não falava em línguas estranhas. Dificilmente esse pastor falava em língua estranha. E um dia o Senhor fez com que ele confessasse, porque a mulher dele já não suportava mais a situação em que ela vivia com ele. Isso chegou em uma reunião, na reunião de obreiro, reunião ministerial, e a mulher dele acabou confessando e ele também confessou, porque Deus fez um mover para poder trazer à tona o que estava acontecendo na intimidade da relação sexual daquele casal. E veio à tona em plena reunião ministerial que aquele homem, ele não tinha prazer na relação sexual natural com aquela mulher, que era uma obreira, ele pastor. Ele tinha prazer na relação sexual
sexual anal com a sua mulher. Ele só tinha prazer na relação sexual anal com ela. E por isso o Espírito Santo se afastou daquele homem. E por isso a frieza, e por isso o gelo espiritual. E ele confessou, chorou, e a igreja orou por ele, pela sua esposa, né? E ele prometeu, prometeu que deixaria aquela prática. Ok, por que estou dizendo isso? Porque nós vamos ler exatamente Hebreus. Porque, será que, de fato, na relação, na intimidade sexual de um casal, vale tudo? Você tem certeza disso? Que na sua intimidade sexual, a partir do momento que vocês fecharam a porta, vale tudo mesmo? Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4, ele diz assim: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Talvez você não percebeu nada ainda nesse texto, mas eu vou explicar para você. Veja que o escritor da carta aos Hebreus, ele diz assim: honrado seja. Honrado é o quê? Honesto, venerado, respeitado. Não é? É isso que ele está dizendo. Honesto conforme a regra, os princípios, não é? Íntegro, decente. É isso que o escritor está dizendo. Honrado, venerado, respeitado seja o quê? O matrimônio. O que é matrimônio? O casamento. O que é um casamento? É um encaixe. O casamento é um encaixe. É casar. É eu pegar algo redondo e encaixá-lo em algo redondo, de forma que quando a Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, união, aí depois ele disse, e ambos serão uma só carne. Aí já é unicidade. Então é um encaixado no outro. O casamento é isso. É um encaixado no outro, de tal forma que ambos serão apenas um. Isso é casamento. Então, venerado, respeitado seja esse encaixe. Respeitado, venerado, não é? Honesto, conforme as regras, íntegro e decente seja este encaixe, esse casamento, este matrimônio. Aí o escritor segue. E o leito sem mancha. Isso aqui é outra coisa. E o leito sem mancha. O que é que o escritor está querendo dizer quando ele diz leito sem mancha? Eu já ouvi alguns pastores, alguns estudiosos dizerem, não, isso apenas se refere ao adultério. Não. Ele diz, e o leito sem mancha, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Veja que ele está falando de duas coisas diferentes. Quando ele fala leito sem mancha, ele está falando da intimidade sexual do casal. Aí ele diz, leito sem mancha. 3 coisas apenas mancham um leito. Ou seja, 3 coisas apenas mancham a intimidade sexual do casal. 3. 1. Relações sexuais ilícitas. 2. O adultério. 3. A presença de alguém mais nessa relação sexual do casal. Então vamos lá? Repetindo, 3 coisas mancham este leito. Quando a Bíblia fala, e o leito sem mancha, ele está falando da intimidade sexual do casal. Essa intimidade tem que ser sem mancha. E quais são as coisas que mancham esta intimidade sexual ou que mancham este leito deste casal? 3 coisas. 1. Relações sexuais ilícitas. 2. O adultério, a traição nessa relação. 3. A presença
de mais alguém nessa relação sexual do casal. Ora, a relação sexual é do casal e não de outros mais. Daí o porquê é proibido. Então essas três coisas mancham este leito. Quando ele diz o leito sem mancha, ele está falando de um leito puro, de um leito sem mácula, de um leito transparente, claro, não é? Sem mistura. Sem mistura por quê? Porque não pode ter atos sexuais contrários à natureza, não é? E sem a presença dessa terceira pessoa nesta relação sexual. Mas o que é relações sexuais ilícitas que pode manchar este leito ou esta intimidade sexual? Nós, homens e mulheres de Deus, sabemos que toda e qualquer relação sexual que tem bestialidade sexual, o que é bestialidade sexual? É o ato sexual. Nós sabemos que toda e qualquer relação sexual contrário à natureza, ela é uma relação bestial. Por isso a gente chama de relação bestial. O que é relação bestial? É aquela relação sexual contrária à natureza, que é o uso do sexo oral ou sexo anal. Isso é relação bestial. É o sexo contrário à natureza. Os órgãos sexuais do homem é só um, o pênis. O órgão sexual da mulher é só um, a vagina. Então, estas são as entradas, os elementos principais da entrada do aparelho reprodutor do homem e da mulher. Não existe outra entrada. Não existe outro elemento que faça parte deste aparelho reprodutor. É o pênis masculino e a genitália feminina, que é a vagina. O que passa desta relação é bestial, é mancha, é leito com mácula. Sem falar nas milhares de posições que até casais evangélicos compram até livros para descobrir ali posições e mais posições para satisfazer a sua concupiscência, a sua libertinagem, o sexo libertino, sem regra, sem moralidade, sem moral, sem princípio. É o sexo que mancha e que tira Deus da presença desse casal. Ou você acha que quando um casal mantém relação sexual, os céus fecha a porta, fecha a janela para não ver? Você acha mesmo que Deus não está vendo sua relação sexual, a sua intimidade sexual, pastor, obreiro, missionário, evangelista, diaconisa, diáconos, pastoras, pastores? Você acha mesmo que o Senhor não está olhando a tua intimidade sexual? Você acha mesmo que Ele não está vendo se a tua relação sexual não é uma relação que mancha este leito? Você acha mesmo? Você acha mesmo que dentro do teu quarto, você e a sua esposa têm liberdade para manterem todo tipo de lascívia, de devassidão na relação sexual, na intimidade sexual? Você acha mesmo que o Senhor não está aprovando, analisando, avaliando a tua relação sexual com a tua esposa? Pois Ele está. Estas três coisas mancham o leito. É por isso que o escritor aos Hebreus diz: honrado seja, honesto seja o casamento, esse encaixe, esta relação, este matrimônio. Honrado, venerado, respeitado seja. E o leito sem mancha, ou esta intimidade sexual dentro dos moldes naturais da relação conjugal. Lembrando que boca não é órgão sexual. Não, não. Boca naquilo, boca acolá, boca ali, boca no pênis, boca na vagina. Boca não é órgão sexual, nem aparelho reprodutor humano. Boca não é. Seios,
Os seios da tua mulher só servem para dar de mamar ao teu filho. Ô obreiro, pastor, os seios desta varoa só servem para dar de mamar à criança que há de vir do ventre dela. A tua mulher não é uma égua. E, portanto, tu não és um cavalo. De forma que a tua intimidade sexual, a tua relação sexual tem que estar dentro dos moldes naturais, sem mistura, leito sem mancha, sem mácula. E o que mancha um leito é relações ilícitas, relações sexuais anais, orais, relações sexuais com poses de prostituição, com poses de devassidão, com poses de bestialidades, com poses de sexo libertinos, sem regras. Isso mancha o leito que o escritor aos Hebreus está dizendo, sem mácula, este leito. 3 coisas mancham o leito do cristão e de qualquer outra pessoa. Relações sexuais ilícitas, adultério e a presença de 3. Casais que chamam mais um casal. Irmãos, hein? Fulano, vem aqui em casa, vamos ter aqui um negocinho a 4. Relações sexuais com troca de casais, com presença de mais um. Tem varão que só sente prazer se ele tiver relação sexual com a mulher dele com outro olhando. Ou ele vendo alguém tendo relação sexual com a mulher dele. Isto é bestialidade. Isto é demônio. Isto é opressão. É orgia. É bacanal. Troca de casais. Isso é mancha neste leito que deve ser sem mácula. Eu preciso dizer mais alguma coisa. A Bíblia diz que os imorais, quem são os imorais? São, do grego é perneia, é os que têm fornicação, que praticam sexo sem casamento, são os imorais na relação sexuais, são devassos, são contrários às regras, são contrários à natureza. Ele diz que os imorais nesta relação conjugal e os adúlteros, que são os que traem, Deus os julgará. Essa conotação é para condenação. O Senhor os condenará. Ei, meu filho, ei, minha filha, ei, pastor, ei, vaso. Quando você trancar a porta do teu quarto, não pense que aqui, minha velha, quem manda somos nós. Não. O sexo tem que ser sexo lícito. Boca não é órgão genital, não é órgão sexual. Seios não é órgão sexual. Presta atenção, irmão. Porque no teu quarto, na tua intimidade sexual, tem alguém mais lá. Não é mais um casal, que não pode ser, mas o anjo do Senhor está te olhando. Seja vaso, mesmo deitado na tua cama com a tua mulher, seja homem de Deus. E tu, mulher, seja varoa de Deus. Senão, o Senhor vai te chamar também. Varão, ao invés de te chamar pelo nome, ele vai te chamar de cavalo. E tu, mulher, ele vai te chamar de égua.